De volta com o Direto da Redação, eu sou Roberto Barbosa e vamos ficar aqui juntos com notícias até as 9 da manhã. E aqui você fica bem informado, sintonizado. Olha, tem uma boa notícia aqui, que nós vamos aqui agora, aí sim, Júlio, vamos preparar aquela informação sobre essa questão envolvendo aí a medida do governo, o Tesouro Nacional do governo, que agora você vai poder pagar multa, você vai poder recolher guias do governo federal, você vai poder pagar aquelas taxas para tirar passaporte, tudo isso com cartão e até com boleto. Você emite o boleto e paga isso de forma digital. Então essa é a medida. O Tesouro Nacional vai aceitar o pagamento digital, incluindo também cartão de crédito, hein? Antigamente você tinha que apanhar boleto e a casa lotérica e a agência do Banco do Brasil. Eu acho que era a agência do Banco do Brasil que você tinha que ir lá pagar e só recolhia, eu acho, na agência do Banco do Brasil. Agora não, você vai poder pagar multas, custas judiciais, emissões de passaporte, aluguéis de imóveis públicos e também serviços administrativos por meio do cartão de crédito. Vamos conferir essa reportagem aí do Gésio Passos, por favor. Taxas federais, contribuições e serviços públicos já podem ser pagas com o cartão de crédito. O Tesouro Nacional, por meio da plataforma PagTesouro, começou a aceitar nesta segunda-feira o pagamento digital, incluindo o cartão de crédito, para multas, custas judiciais, emissão de passaporte, aluguéis de imóveis públicos e serviços administrativos. Os serviços do PagSeguro já estão disponíveis para órgãos públicos como a ANAC, a NTT, Anvisa, Aeronáutica, Exército, IBGE, INPI, Inmetro, Jardim Botânico do Rio, Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria de Aquicultura e Pesca. O modo de pagamento dispensa a guia de recolhimento da União, a GRU. A transação é compensada instantaneamente, garantindo à entidade pública a verificação imediata do pagamento. Desde novembro, essas taxas já podiam ser pagas por meio do Pix do Tesouro Nacional. Com o novo sistema, por exemplo, um turista estrangeiro que visita o Brasil pode quitar uma taxa com cartão de crédito antes de retornar ao país de origem. A ferramenta foi desenvolvida pelo Ministério da Economia e pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, em parceria com o Banco do Brasil e a Anvisa. Com informações de Welton Máximo, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Obrigado, Júlio. Olha, eu chamei a atenção aqui antes do nosso intervalo para o fato das crianças, a decisão do governo do estado, ainda que há uma indefinição com relação dessa exigência da retomada do ensino presencial. O governo ainda não se posicionou adequadamente sobre isso, falando que se vai ter, se não vai ter aula. O secretário de Educação, Conte Bittencourt, falou que não teria aula, mas depois houve um recuo por parte do governo. Eu conversei ontem, eu fiz uma entrevista com a professora Natália Soares. A Natália, ela é professora da rede pública de educação. Entre os temas que nós abordamos, que nós enfatizamos, foi esse. Então esse é um tema que interessa aos pais de alunos, aos professores da rede pública. A Natália foi candidata a prefeita da Prefeitura de Campos, teve um desempenho formidável. E você vai conferir parte dessa entrevista agora. A íntegra da entrevista nós vamos colocar mais tarde na rede social da Viu, do Portal Viu. Vamos colocar no YouTube, vamos colocar no Facebook, vamos colocar também no Instagram. Vamos subir essa entrevista hoje para o Instagram, ela na íntegra. Mas uma pequena parte dessa entrevista você vai conferir agora aqui no Direto da Redação. Vamos à entrevista com a professora Natália, por favor. Professora Natália Soares, prazer tê-la aqui, conversar com a senhora. Muito obrigada, Roberto. Prazer é todo meu, né? Obrigada a todos também. Professora Natália, a senhora foi candidata a prefeita de Campos, foi a primeira candidatura da senhora, teve um bom desempenho, foi assim, eu reputo como uma vitória até política, porque foi um desempenho assim, excelente para quem estreou em política, apresentou propostas sólidas para a cidade. E a senhora disputou a eleição num momento assim muito trágico para o país, para o estado do Rio de Janeiro, para as cidades, sobretudo para Campos, que é um momento de pandemia. E a senhora, como professora, enfrentou agora, ou pelo menos assistiu, um momento assim muito delicado, quando autoridades em níveis municipais, estaduais, autorizaram a retomada das aulas
E nós temos como resultado aí crianças infectadas, professores infectados. A senhora não acha que faltou uma discussão mais ampla com professores, com profissionais da educação, com pais de alunos, nessas tomadas de decisão, professora? Roberto, eu não tenho dúvida, né? Faltou conversar com os atores, com a comunidade escolar, né? O CEP, a gente está vendo sempre como um sindicato que tem se mobilizado bastante contra o retorno dessas aulas, inclusive colocando outdoors na cidade, tentando falar desse assunto com a população, e com certeza faltou, né? Foi uma decisão que a gente pode considerar também autoritária. A gente vai retornar, repetir um modelo fracassado em todos os outros lugares onde as escolas retornaram, que a gente teve posteriormente desse retorno das escolas, foi um acréscimo no número de pessoas com a Covid. A gente tem uma nova variante, isso não pode ser desprezado. Então, a gente tem essa variante que é muito mais potente e que está atingindo crianças, tanto que aqui em Campos a gente tem 9 crianças agora na UTI, né? 7 já tem a confirmação de Covid. Então, esse é um contexto muito dramático. Para que repetir o modelo fracassado de outros lugares, São Paulo, né, em Campos? Então, faltou essa conversa, faltou diálogo com os profissionais, os professores não são convocados para conversar sobre o retorno, e também entender que a comunidade escolar não é composta só de professores. Então, tem quem está na secretaria, tem merendeira, tem quem está no corredor, né, auxiliando ali os alunos. Os pais dos alunos também fazem parte da comunidade escolar, né, os responsáveis. Então, faltou um diálogo mais amplo com a sociedade, com a própria comunidade escolar. Eu estou conversando com a professora Natália Soares, para vocês aí que estão sintonizados conosco na Rádio Líder FM, Rio das Ostras 109.4, melhor, Líder FM não, Líder FM no Noroeste. Então a Líder FM, vocês que estão sintonizados, em Rio das Ostras 104.9 FM Energia. Então nós estamos aqui conectados, né? Uma rede analógica com a rede digital, com toda a rede digital do Portal Viu. Professora Natália, uma outra situação que nós estamos assistindo em todas essas cidades é que nas escolas públicas, por exemplo, crianças, muitas delas, têm na escola um elemento importante na sua vida alimentar. Que essas crianças se alimentam, elas nas escolas, elas têm ali o café da manhã, tem ali a merenda escolar. Essas crianças, nesse período, em muitas cidades eu tenho observado isso, essas crianças elas não estão recebendo nenhum tipo de auxílio nutricional nesse período de suspensão das aulas. São crianças pobres, é a clientela das escolas públicas. A senhora não acha que isso é um agravante também nesse período de pandemia, professora? Com certeza, né? Sem dúvidas, a criança ela vai à escola e ela tem um alimento nutricional, né, adequado ali na escola, coisa que ela não tem em casa. Então, eu mesma tenho diversos alunos que têm esse perfil, que apresentam esse perfil. Uma das minhas maiores preocupações na ausência dessas aulas presenciais era como esses alunos estavam lidando com a carência alimentar nas suas casas. Porque eles fazem todas as refeições na escola. Então, como você colocou, né, o lanche, o café da manhã, o almoço, esse com certeza é um agravante. A minha escola, por exemplo, ela funcionou fazendo a entrega das cestas básicas. Escolas da prefeitura também fazem a entrega das cestas básicas, mas a gente sabe que ainda assim tem alguns alunos que não conseguem apanhar essas cestas. E cabe à escola, à direção, fazer a busca ativa dessa criança e dessa família para entregar uma cesta que ofereça uma merenda, né, e com padrão alimentar adequado também, para que ela possa sobreviver nesse contexto. Então, essa com certeza é uma grande preocupação. A gente tem um perfil, como você colocou, essa clientela diferenciada das escolas públicas, que por vezes não tem o sabão, o álcool 70. Então, são fatores que dificultam também o preparo para lidar com essa pandemia. Moram em casas aglomeradas, então diversos dos meus alunos moram em casas que tem mais de 6 pessoas na mesma casa. E esse é o padrão. A gente não pode dispensar isso, a gente precisa entender todo esse contexto. E com certeza esse alimento ele faz muita falta nesse momento de pandemia em que há também um apodrecimento da população, de forma geral. Então, a família dessas crianças, que são famílias que não têm como ficarem dentro das suas casas, que saem para fazer
ou trabalho, que não de carteira assinada, né? Mas trabalhos. Até e aí vai para um corte, vai para atuar na casa de alguém, como empregada, como diarista. Então, eu tenho um público diverso e com esse perfil. E isso dificulta ainda mais esse quesito, né? Perfeito. Essa entrevista aí com a professora Natália. A professora Natália tem 32 anos de idade. Ela é professora da rede pública. Ela foi ativista também do CEP, né, do Sindicato dos Profissionais de Ensino. Ela foi candidata a prefeita de Campos, teve um desempenho formidável. Aliás, foi a candidata naquele pleito ali que talvez tenha apresentado a melhor proposta, que melhor se expressou, que melhor se comunicou. Mas infelizmente foi uma campanha atípica, né? E as pessoas com poucos debates em função das restrições impostas pela pandemia. Mas veja que ela abordou aí um contexto global, não só referente à cidade de Campos, mas um contexto global que está afetando todas as cidades. Macaé é uma cidade, por exemplo, que a criança está em casa nesse período, mas a prefeitura está pagando um benefício para que a criança compre, para que a família compre, mantenha a nutrição da criança, a nutrição alimentar. Em outras cidades, prefeituras têm dado aí cestinhas básicas michurucas. Não é lá aquela coisa. E em outras cidades nem isso a criança tem recebido. Então a criança, o aluno de escola pública que frequenta a escola, além de aprender, ele vai para a escola também para se alimentar. A escola tem um papel importante na nutrição desse aluno, no período em que esse aluno precisa se alimentar bem. Então não é só um papel. E o alimento da criança também na escola tem um outro papel pedagógico. Porque a criança, ao se alimentar com outras, ao conversar com outras durante os alimentos, durante o processo de alimentação, ela também está se socializando. Então a criança perdeu tudo isso. Ele perdeu o contato, a socialização e perdeu também a comida. Essas questões elas precisam também ser enfocadas. É com muita propriedade que a professora Natália abordou isso. Ô Júlio, nós vamos aqui a uma notícia sobre, daqui a pouquinho, você perguntou sobre o auxílio emergencial, essa imagem do auxílio emergencial aí do João, do vice-prefeito, nós na verdade, nós vamos utilizá-lo no último bloco, quarto bloco. Nós vamos aí tentar agora, na verdade, o contato com o João Gabriel. Vamos tentar um contato aí com o João Gabriel, mas antes disso, nós vamos aí a notícia sobre a questão do imposto de renda, tá no ponto aí, não tá? Tem uma informação sobre o imposto de renda? Então vamos lá. Porque cerca de 5 milhões de pessoas já enviaram a declaração de imposto de renda à Receita Federal. O volume corresponde a cerca de 15% das declarações esperadas para 2021, para este ano. O sistema de envio da declaração funciona 20 horas por dia, ficando indisponível somente entre 1 e 5 horas da manhã. Você confere os detalhes na reportagem de Gabriela Longuinho. Quase 5 milhões de pessoas já enviaram a declaração de imposto de renda à Receita Federal. O volume corresponde a cerca de 15% dos 32 milhões e 600 mil documentos esperados para este ano. O sistema de envio da declaração funciona 20 horas por dia, ficando indisponível somente entre 1 e 5 horas da manhã. No site da Receita há informações sobre como preencher corretamente o documento e regras do que pode ser deduzido. O contribuinte deve ficar atento ao prazo de entrega, que termina em 30 de abril. Quem deixar de fazer a declaração estará sujeito ao pagamento de multa, que varia de R$ 164,74 a 20% do imposto devido. Vale lembrar que quem teve jornada e salário reduzidos durante a pandemia do coronavírus e foi incluído no benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, terá que declarar o complemento recebido
recebido do governo relacionado a uma parte do seguro-desemprego. Para saber quais valores foram pagos como benefício emergencial ou ajuda compensatória, o contribuinte pode acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. E se você ou seu dependente recebeu auxílio emergencial, essa informação deve ser declarada na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas. O benefício deverá ser devolvido ao governo caso o contribuinte tenha recebido mais de R$ 22.847,76 em rendimentos tributáveis, sem contar o auxílio. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. O governo é muito ágil na... Deixa eu beber minha água aqui, hein? Deu uma engasgada aqui que eu precisei beber água, hein? Não, deixa eu aqui me recuperar aqui, que foi... Isso aqui é quebranto, sabia? Quando você começa abrindo aqui muita boca, pessoal, é olho gordo. Você que tá turbinada, você que nesse momento tá fazendo caminhada e tá assim abrindo muita boca, aquele cansaço, é quebranto. Galinho de arruda, banho de sal grosso. E você que é homem também tá bocejando muito. Você que tá na van, você que tá no ônibus nesse momento bocejando e tá também, olha, é olho gordo. E tem aquele olho que é de seca pimenteira, você já viu? O cara mete o olho numa pimenta, a mulher mete o olho numa pimenta, seca o galho da pimenta todo. Às vezes tá chovendo o gramado do seu jardim, assim, está bonito, as flores floridas, daqui a pouco começa a murchar tudo. Olho gordo, quebranto. Isso que quebranto dá em criança, rapaz. A criança tá bocejando muito. Leva pra rezar que é quebranto. Isso é a chamada crença popular. E eu estava bocejando aqui, engasgando. Quebranto. Mas não adianta. Quando eu nasci, mamãe passou açúcar em mim. Olha, o que você tá rindo, rapaz? Você não acredita que mamãe passou açúcar em mim, não? Eu falo as coisas aqui, a produção toda começa a dar risada aqui. Tá achando que passou sal? Tá achando que sou salgado? Eu sou doce. Vambora. Olha, eu... cerca de 5 milhões de pessoas enviaram as declarações de imposto de renda. O governo é ágil para cobrar o imposto, para tungar. Mas o governo é lerdo para pagar. Não queira ter um imóvel desapropriado pela prefeitura de sua cidade. Tem gente que morre e não recebe. Não queira ter um imóvel desapropriado por governo de estado. Morre, mas não recebe. Não queira ter uma dívida a receber com o governo federal, que vai todo mundo lhe jogar no precatório. Sabe o que é precatório? Você vai ficar naquela fila de espera. Cabo Frio deixou um monte de gente anos na fila de precatório para receber. Aí o governo, sabe, fez o quê? Um dia chegou lá o governo, a justiça, bloqueou as contas da prefeitura de Cabo Frio. Não tinha dinheiro para pagar servidor, não tinha dinheiro para pagar lixeiro, para pagar gari, não tinha dinheiro para pagar limpeza pública, no governo do Alaí Correia. E tá até hoje embolado, porque não pagava a dívida. Todo mundo idoso. Então as pessoas morrem sem receber. Se você é servidor e não pagar, não declarar o imposto de renda, não pagar o leão, não pagar o imposto de renda, o seu pagamento é bloqueado, é suspenso. Nós temos aqui em São João da Barra um monte de produtor rural. O governo do estado, na ocasião que estava construindo o Porto do Açu, entrou dentro das propriedades, tirou gente de dentro das propriedades na marra, na base da porrada com polícia, parecia que estava caçando bandido, para entregar as terras para o porto. Não pagou a essas pessoas até hoje. Não pagou, são mais de 10 anos, não pagou a indenização. E sabe o que o porto, a Prumo Logística, está fazendo com as terras que o Estado desapropriou e entregou para a Prumo Logística, que na época era a LLX do Ike Batista? Está alugando para a empresa e ganhando dinheiro. Mas o governo que apropria sua terra, entrega para a empresa privada e não paga, você não te indeniza, é o governo que, se você não pagar o imposto, atormenta a sua vida. Seu nome vai para dívida ativa, é uma desgraça. Vou agora novamente ao repórter João Gabriel Leite Fernandes. João Gabriel, bom dia. Bom dia. Ô João, vamos fazer um balanço nessa questão da Covid aí em toda essa região. A professora Natália Soares estava conversando comigo agora aqui, ela tocou no ponto, e que a gente tem enfatizado aqui, essa questão de crianças que estão internadas, crianças, bebês que estão hospitalizados
com diagnóstico de Covid-19. Aqui em Campos, você falou aí que tinha criança internada aí na cidade de Campos, de várias cidades, Rio das Ostras, de várias cidades que estão sendo trazidas para cá, porque aqui eu acho que tem a questão a estrutura de atendimento deve estar melhor do que em outras cidades, né? E essas crianças, a minha curiosidade, o João Gabriel, elas estão sendo trazidas para cá o quê? Em ambulâncias? Porque, Roberto, é importante a gente explicar, quem toma conta da regulagem dos leitos é o Estado. Então, quando a criança vai ser internada, o Estado vê lá onde que tem vaga. E aí faz essa transferência. Alguns casos, na maioria dos casos, são ambulâncias. Em casos mais graves, que a gente já teve, alguns casos mais graves, são o helicóptero do Corpo de Bombeiro que faz essa transferência. Mas na maioria dos casos são as ambulâncias. O primeiro caso de uma criança infectada com Covid-19 no interior do estado que eu tenho conhecimento foi na cidade de Porciúncula. Não sei se você está lembrado disso. Essa criança, eu não sei como ficou o estágio de saúde dela. Eu vou perguntar ao Lauro Fabre depois lá em Varriçai. Vou perguntar como é que ficou isso. Por quê? Essa criança foi levada para o Rio de Janeiro num helicóptero do Corpo de Bombeiro. E o estado de saúde na época não estava lá muito bom. E eu não sei até hoje como ficou. Qual foi o resultado disso? Creio, tomara, que essa criança ela se recuperou, voltou para casa, esteja no convívio hoje da família. Mas eu vou perguntar isso ao pessoal, a equipe da Rádio Líder, lá de Varriçai, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, que são cidades muito próximas, né? E as informações ali circulam mesmo, para saber como ficou isso, como ficou essa situação dessa criança de Porciúncula que foi transferida para o Rio de Janeiro. Essa foi a primeira criança, foi o primeiro caso que eu tive conhecimento, que eu tive notícia. E pelo que me consta, essas crianças, o que está sendo investigado, está sendo apurado, é que essas crianças estão infectadas com a nova variante do coronavírus. É isso mesmo, João? O que a Vigilância e Saúde de Campos está investigando, está fazendo exames para confirmar se a nova cepa do novo coronavírus está circulando na cidade. Mas tudo indica que sim. Em Macaé, são 10 pessoas, são 10 casos investigados que provavelmente pode ser decorrência dessa nova cepa do coronavírus. Os casos estão sendo apurados no laboratório do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Saúde de Macaé está aguardando o resultado. Então essa nova variante aí, me parece que ela é muito mais... A contaminação ela é muito mais rápida e o paciente ele sente também os efeitos, né, da Covid-19 de forma muito mais acelerada, não é isso? Mas uma notícia boa, Roberto, que a gente recebeu aí dos pesquisadores, é que a Coronavac, a vacina, também imuniza a nova cepa do coronavírus. Então isso, de certa forma, deixa a gente até mais aliviado na esperança de dias melhores. Exatamente. Ela imuniza. Eu vi esse fato também. Ela imuniza contra essa nova cepa. O João, em Rio das Ostras hoje, 100% dos leitos de UTIs estão ocupados. 67% da clínica médica ocupada. A cidade tem 210 óbitos. Então a situação em Rio das Ostras é grave porque a estrutura de saúde em Rio das Ostras é precária, não é uma boa estrutura de saúde. E o que poderia nesse momento estar ali desafogando o sistema de saúde naquele corredor que vai de Rio das Ostras, passando por Barra de São João, Tamoios, Unamá, que é um bairro de Tamoios, aquele corredor ali é o hospital de Barra de São João. Pasme, está fechado. O hospital está fechado, está desativado. Eu não entendo como é que no momento de pandemia um hospital que está ali estruturado, de repente é questão de se colocar móveis, mobiliar um hospital, torná-lo novamente adequado para atendimento aos pacientes. Vamos aí tentar uma foto do hospital de Barra de São João para o pessoal na rede social acompanhar, Júlio? Por favor, vamos tentar aí botar aí na tela. Eu não entendo como é que se mantém um hospital fechado em um momento como esse, momento de pandemia. E tentou-se no governo do Wilson Witzel construir um hospital de campanha do lado do hospital. Se tem um hospital, como é que vai construir um hospital de campanha, o João? Negócio incompreensível.
né? Mas está fechado, pasme você, eu não sei se você conhece o Hospital de Barra de São João. Conheço. É uma estrutura que não é nova, é uma estrutura antiga, mas é uma estrutura que ela é funcional, né? E que poderia, nesse momento, estar atendendo os pacientes ali. E no momento de aceleração, esse aí foi o hospital de campanha. Olha, você que está na rede social aí, está construindo. Ó, foi o hospital de campanha que iniciou a construção em Barra de São João e onde há o hospital desativado. O hospital está lá, a estrutura, foram construir um hospital de campanha. O hospital que está desativado, naturalmente, não daria margem para desvio, né? Esse é o hospital de Barra de São João, que você está vendo aí agora na tela. Está vendo aí no YouTube, no portal Viu no YouTube e no Facebook. Você confere aí, olha. Então, João, é uma coisa que a gente não entende, que a gente não compreende. Você veja, a cidade de Campos está sofrendo aí nesse momento porque vai ter que desativar o Hospital Geral de Guarulhos para reforma, porque senão o hospital vai cair na cabeça do pessoal. Está desabando o teto, está desabando. O hospital está desabando. E ali você tem um hospital que está em perfeitas condições, a estrutura pelo menos, visivelmente aqui, e mantém-se fechado. Talvez seja a hora, verdade, né, das Roberto. autoridades Outra informação ali, que é importante ressaltar aí na região dos lagos é que ontem Cabo Frio deu 100% dos leitos de Covid ocupados, que é uma cidade que fica perto aí de Rio das Ostras, é uma cidade polo, que pode regular os pacientes, né? Pode regular, exatamente. Cabo Frio é polo. E ali você tem ali que desafoga, aqui ó, que desafoga aqui em Rio das Ostras. A situação aqui é o Hospital de Araruama, geralmente que absorve alguns pacientes de Rio das Ostras. E você tem os hospitais, a estrutura de saúde de Macaé, que também absorve os pacientes. Então, era o caso de se estudar, de se saber ali como fazer, como ativar esse hospital de Barra de São João. Acho que deveria surgir até uma campanha para reative o hospital de Barra de São João. Acho que a comunidade nesse momento deve pedir. Faz aí, gente, um protesto pacífico. Não pode fazer protesto porque também tem que evitar aglomeração. Mas façam campanha pela rede social para que se reabra o hospital de Barra de São João nesse momento de pandemia, para que não deixe isso fechado. Nós temos pacientes precisando. Nós temos gente na fila aguardando até respirador. Sabia disso? Em algumas cidades aqui da região, eu estava achando que isso estava acontecendo apenas em São Paulo, estava acontecendo no Rio de Janeiro. Negócio complicado. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.